Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e eu já estou aqui para dar uma olhadinha no mapa da lunação que vai acontecer ali no dia 13 de junho, ou seja, na quarta-feira, vai acontecer às 16 horas, 43 minutos e 8 segundos, tá bom? Para quem quiser os segundos aí. Lembrando que esse mapa, ele tá com o céu de Brasília. Agora, se você mora em outro país, é só buscar no Google qual o horário que vai ocorrer essa lunação aqui em Brasília e colocar o horário local de vocês. Aí, através do horário local, vocês podem montar um mapa a partir do local onde vocês estão, tá bom? Bom, vamos começar então a analisar este mapa, o mapa da lunação. O que é a lunação? A lunação ocorre quando Lua e Sol eles chegam no mesmo e exato grau. Então eles ficam juntinhos no céu. É quando a gente não consegue ver a Lua no céu. Não é porque a Lua some do céu, é porque a Lua está junto com o Sol. Então se a gente olha no céu, o Sol está ali brilhando e junto com esse Sol lá por trás está a Lua. Na verdade não é nem por trás, é pela frente mesmo, tá bom? Que a Lua tá ali, tá bom? Então é por isso que a gente não consegue ver, porque o Sol tá irradiando aqui, super iluminado, e a gente não consegue ver a Lua, tá certo? Mas a Lua continua lá. Para quem perguntou sobre isso, a Lua tá lá, tá bom? Bom, e astrologicamente, quando essa conjunção ela ocorre, a gente tem a oportunidade de começar um ciclo novo em relação àquele signo em que aquela lunação está acontecendo. Ou seja, a gente vai ter assuntos de Gêmeos para trabalhar durante mais ou menos 29 dias. E o que significa a energia geminiana? A energia geminiana, ela significa, primeiro, conversa. É uma energia que adora conversar, adora trocar, adora se relacionar com o outro, com as pessoas que estão próximas ali, de falar no telefone, de escrever no WhatsApp, ou seja, aquela energia em que a gente interage com o meio. Geralmente a gente troca com o meio. Essa energia geminiana também, ela traz pra gente a possibilidade de fazer múltiplas escolhas, ou seja, geralmente é nessa energia geminiana que a gente começa a ter interesse por muitas coisas, que a gente começa a ter curiosidade a respeito de muitas coisas. Então os estudos ganham força, pesquisas, cursos rápidos geralmente ganham força nessa época. Fazer mudanças, mudar a forma como você se comunica através de palavras, imagens, em forma de arte, seja através de música, ou seja, geralmente ocorrem mudanças, porque como a gente fica mais curioso, geralmente a gente pesquisa mais. E quando a gente pesquisa mais, a gente acaba encontrando coisas novas, coisas diferentes, e essas diferenças é que acabam sendo aplicadas no nosso dia a dia, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente escreve, nas coisas que a gente canta, nas coisas que a gente desenha, nas coisas que a gente edita em vídeos e coisas do tipo. Então, geralmente, é nessa energia de Gêmeos que isso acontece. Gêmeos também fala muito a respeito do comércio, sim, do comércio, né? Gêmeos tem uma facilidade muito grande de convencer alguém de que aquele produto, ou aquela ideia, ou aquele serviço vale a pena você ter. Então, o signo de Gêmeos tem esse lado comerciante, esse lado comercial, esse lado de intercâmbio, de vendas, de negócios e até mesmo de parcerias também. Tanto Gêmeos quanto Libra, os dois têm essa energia de negócios, tá? De fazer parceria. Lembrando que Mercúrio, ele é um signo que traz duas pessoas e geralmente essas duas figuras humanas são gêmeas. Então tem sempre dois, essa energia está sempre trocando uma com a outra. Então essa energia de Gêmeos é a energia da troca. E também fala de irmãos, né? Fala também a respeito de irmãos, de parentes, tem relação com vizinhos, com a comunidade, com aquelas pessoas mais próximas da nossa vizinhança. Ou seja, tudo isso tem a ver com Gêmeos também. Bom, e aí a gente vai ter essa lua nova, esse início de ciclo nessa energia. E o que a gente pode planejar para essa lua nova? O que a gente pode fazer, aproveitar essa energia de lua nova em Gêmeos? Bom, essa lunação super ajuda a gente a aprender. Gêmeos tem a ver com conhecimento, tem a ver com a curiosidade, a pesquisa. Ou seja, a gente fica com sede de conhecimento, a gente acaba ficando com curiosidade para aprender coisas novas. Então, nessa lunação, a gente tem a oportunidade de aprender assuntos bem inusitados. Por que inusitados? Porque esse Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, ele está em Câncer e está conversando com Urano em Touro. Ou seja,
esse Mercúrio ele pode trazer para a gente uma visão completamente diferente das coisas. Ou seja, uma coisa que a gente estava acostumado a ver sempre igual, a compreender sempre igual, a fazer sempre igual. Sabe aquela coisa que, caramba, você está há anos fazendo de um jeito e de repente você descobre que tem uma forma muito diferente, bem interessante de fazer aquilo ali. Então a nossa percepção e a nossa compreensão das coisas que estavam ali há muito tempo, porque Touro é uma energia muito constante, ela tá sempre ali igualzinha, fazendo do mesmo jeito, e de repente a gente tem uma alunação em que Mercúrio está fazendo um sextil para Urano, que é o planeta que inova, que traz uma perspectiva diferente das coisas, que a gente consegue enxergar por ângulos que antes a gente não conseguia enxergar. Então é bem interessante a gente ficar atento à nossa intuição também, né? Porque a gente está falando de Mercúrio em Câncer, ou seja, a nossa mente está muito mais intuitiva, muito mais sensível. Durante todo o mês vai ficar assim. E além de tudo está conversando com Urano, que é a mente universal. Maravilha, né? Então, que a gente consiga aproveitar ao máximo toda essa energia e que a gente esteja atento aos sinais de mudanças que a gente pode fazer em uma coisa que a gente faz igual há muito tempo. Um outro ponto interessante a respeito dessa lunação é que esse Mercúrio também está fazendo uma oposição ali a Saturno. E essa oposição a Saturno para o Mercúrio em Câncer ajuda muito nos estudos no sentido de ter foco. Ou seja, se a gente conseguir focar nos estudos, no aprendizado, no curso que a gente está fazendo, ou se a gente realmente se dedicar, se organizar, se comprometer com algum tipo de tarefa, geralmente, com esse Saturnão ali ajudando a gente a focar, o resultado pode ser maravilhoso. Inclusive, essa época de Mercúrio em Câncer para estudo é maravilhoso, porque a gente consegue estudar e gravar, porque Câncer tem a ver com memória. Então, quando a gente estuda, quando a gente se informa, quando a gente conhece, quando a gente pesquisa com Mercúrio em Câncer, essa informação acaba sendo armazenada de uma forma mais consistente, tá? Sendo que não só Mercúrio, aqui a gente tem uma troca mútua, tá? De leve, assim, não é muito forte, porque Mercúrio está aqui e a Lua está aqui a 22 graus. Então, esses dois não estão fazendo aspecto. Mas a Lua está no reino de Gêmeos. E Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está no reino de Câncer. Ou seja, reorganizando isso aqui, o que acontece? A Lua está ali no castelo de Gêmeos e Mercúrio está no castelo de Câncer. Câncer é regido pela Lua, Gêmeos é regido por Mercúrio. Esse aqui é o reino. Só que a Lua está dentro de Gêmeos e Mercúrio está dentro de Câncer. Isso é uma troca mútua, ou seja, a Lua ela vai se comportar um pouquinho melhor no signo de Gêmeos, porque ela sabe que Mercúrio está ali no reino dela. E Mercúrio não vai aprontar nada no signo de Câncer, porque Mercúrio sabe que a Lua está ali no signo de Gêmeos. Então esses dois meio que trocam favores. Tanto a Lua quanto Mercúrio trocam favores. Tipo assim, olha, fica pianinho aí que eu fico pianinho aqui. Eu te ajudo nisso, você me ajuda nisso aí, tá bom? A gente tá aqui parceiro, tá? Bacana, legal, né? Então isso é muito bom também pra gente tratar de assuntos do passado. Ou seja, o que eu quero dizer sobre tratar assuntos do passado não quer dizer que a gente volta para o passado e fica preso naquele passado. Essa alunação pode trazer solução para as questões do passado. Por que trazer solução para as questões do passado? Porque Câncer fala do passado. Saturno fala do passado, questões kármicas. São dois planetas falando sobre assuntos do passado, sendo que Saturno está retrógrado. Quando Saturno fica retrógrado, significa que ele está ajeitando, arrumando algumas coisas lá de trás, ou seja, está fazendo checklist ali e vendo, opa, isso aqui não ficou legal, isso aqui que a gente conversou lá atrás ficou mal entendido, isso aqui que a gente negociou e assinou papel lá atrás não ficou muito bacana. De repente a gente pode negociar isso aqui de novo, de repente a gente pode rever
essa negociação, de repente a gente pode rever essa sociedade, de repente a gente pode rever esse relacionamento, de repente a gente pode rever esse casamento. Ou seja, todos os assuntos que tenham sido abordados lá atrás, e principalmente nessa alunação, a gente pode ter a oportunidade de arrumar essas coisas, de colocar os pingos nos is que eu falei no vídeo do céu da semana. Ou seja, é solucionar a questão, não é ficar preso lá atrás, é olhar lá para trás e falar assim, bom, e aí, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente pode resolver dessa questão? Eu quero trazer uma solução real, concreta para isso. Vamos lá, vamos deixar para trás os mimimis e vamos levar a coisa mais a sério. Então é isso mais ou menos que esse Mercúrio, porque Mercúrio ele é muito mental, ele é muito racional, e quando ele conversa com Saturno, Saturno também é muito metódico, é muito realista. Então essa conversa, mesmo com Mercúrio em Câncer, essa conversa ela tende a ser mais séria, mais madura, mais focada, mas os assuntos que podem ser abordados aqui são os assuntos ligados aos sentimentos, às nossas emoções, coisas que mexem lá no nosso íntimo. E a gente tem a oportunidade, de repente, nessa alunação de trabalhar esses assuntos. Não só por isso, mas também porque a gente tem um ascendente desse mapa, o signo de Sagitário. E o regente de Sagitário é Júpiter. E Júpiter também está retrógrado. Júpiter também está revendo algumas coisas, só que esse Júpiter está em Escorpião. Ou seja, se a gente tem a oportunidade de sentar com uma pessoa, de conversar com ela, de colocar o papo em pratos limpos, ou seja, tudo aquilo que é relacionado a Gêmeos, comércio, parentes, irmãos, amigos, pessoas do nosso convívio comum, pessoas do nosso trabalho, do nosso cotidiano, situações corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia. Todos esses assuntos podem ser conversados, revistos, podem ser compreendidos de uma forma diferente, com esse Urano ali, perceber por um ângulo diferente e mudar o jeito de fazer as coisas, mudar a forma como a gente enxerga aquilo, mudar a forma como a gente compreende aquilo. E o mais interessante de tudo isso, a gente pode perdoar, a gente pode acabar com as mágoas do passado, a gente tem a oportunidade de passar muitas coisas a limpo e esclarecer muitas coisas. Mas o interessante é ter a inteligência emocional, ou seja, percebeu que a outra pessoa não está preparada para perdoar, para ouvir, para dialogar, para te compreender, não fica ali, não perde o seu precioso tempo ali. Aí o interessante é usar a inteligência emocional, olhar para aquela situação e falar assim, tudo bem, essa pessoa não está pronta para isso, então eu vou embora. Quando ela quiser, ela me procura, eu já deixei em aberto aqui que eu estou disposta ou disposto a mudar isso aqui. Há um diálogo. Se ela não está pronta para ouvir, quando ela tiver, ela me procura. E aí pronto. E da mesma forma, se alguém procurar você e essa pessoa tentar esclarecer a visão dela, os valores dela, com essa Vênus aqui também em Câncer, fazendo quadratura aqui para Urano, e você não estiver pronto para mudar a sua percepção, e você achar que essa mudança não é justa, pronto, tudo bem. Simplesmente fala para a pessoa, olha, eu continuo não acreditando, eu continuo não gostando, eu continuo não aceitando, vai para o seu lado, eu vou para o meu e fica tudo bem. Isso é usar a inteligência emocional que essa alunação pede. Mas também muitas verdades podem aparecer durante esses 29 dias, mais ou menos aí, durante essa alunação de Gêmeos. Então, algumas papeladas podem aparecer, algumas pessoas podem voltar. Isso tudo porque Saturno está ali retrógrado, Júpiter é o regente de Sagitário que está ali no ascendente. Então, realmente, algumas verdades podem aparecer. E algumas mudanças radicais podem acontecer nos nossos valores, nas nossas relações, nas nossas amizades, em relação ao nosso dinheiro, em relação à nossa estabilidade financeira também. Ou seja, algumas coisinhas nesse sentido também pode acontecer durante esses 29 dias mais ou menos aí, tá? E um outro ponto bem interessante para esse mês aí e para essa alunação é que durante esse mês a gente pode ter uma criatividade incrível.
incrível. Ou seja, você é artista, você é músico, caramba, senta e escreve e compõe. De repente você pode vir a ter ideias incríveis, músicas incríveis. De repente você consegue fazer uma harmonia incrível, super diferente com a música, com os acordes. Se você é um poeta, se você gosta de escrever, se você gosta de filosofar, senta aí, senta no seu computador ou pega o seu bloquinho de notas, põe uma musiquinha de fundo com essa energia de Júpiter, de Netuno em Peixes, coloca uma musiquinha de fundo e se inspira. E de repente você pode escrever coisas lindas, maravilhosas, coisas que parecem que vêm lá do alto de Sagitário, né? Que vem lá dos deuses. Se você gosta de desenhar, se você gosta de dançar, dançar tem muito a ver com Gêmeos também. Essa energia geminiana pode trazer novos passos, novos movimentos com o corpo. Então, se você dança, cria uma nova coreografia, pode ser que seja super bacana. Pode ser que surjam coisas muito legais aí. Se você interpreta personagens, interpretar personagens também é uma coisa de Gêmeos. Gêmeos adoram interpretar personagens. Então, se você faz teatro, se você faz cinema, televisão, de repente você pode ter inspirações incríveis para o seu personagem que está ali, ou criar personagens maravilhosos para um roteiro, para um filme, para alguma coisa. Entende? Então, toda essa energia de Câncer, com Mercúrio em Câncer, com esses planetas lindos aqui, olha, em signos de água como Júpiter e Netuno, isso tudo pode trazer muita inspiração pra gente. Se a gente souber aproveitar essa energia que tá aí pra gente, é super bacana. Lembrando que Vênus também, no mapa da lunação, está aqui dentro de Câncer, tá? E o mais interessante é que Urano está conversando com essas energias, trazendo mudanças, trazendo pra gente a oportunidade de ter uma visão diferente, uma percepção diferente das coisas, de reciclar aquelas coisinhas que a gente faz sempre igual, do mesmo jeito. De repente a gente tem a oportunidade de mudar isso aí, tá bom? Aproveitem essas energias no céu. Então aproveitem esse mês para se inspirar bastante, para conversar com as pessoas, para colocar os pingos nos is, para resolver as coisas, para ter foco, para poder estudar e aproveitar essa energia de água, de Câncer, para a gente poder guardar na nossa cacholinha. A nossa memória pode melhorar bastante durante essa lunação, enquanto Mercúrio está ali passando pelo signo de Câncer também. Explorem bastante, criem bastante, inventem bastante. A gente está na lunação de Gêmeos, e Gêmeos tem multitarefas. Se você sentir a vontade de fazer uma coisa hoje e amanhã você quiser fazer uma coisa completamente diferente, não tem problema. Explore. Gêmeos é uma energia muito curiosa e é importante a gente explorar, a gente espiar, a gente experimentar, a gente tentar, a gente revelar, entende? Deixa fluir. Deixa essa energia mutável junto com toda essa energia de água e com um ascendente também mutável ali de Sagitário. Deixa toda essa energia mutável livre, leve, solta. Quanto mais flexível a gente for, melhor. Lembrando que a água, se você coloca a água na sua mão e se você fizer força e fechar a mão, essa água vai sair por todos os lados. Agora, se você for gentil com a água, se você tiver a inteligência de fazer uma conchinha com a palma da sua mão e mantiver aquela água ali na sua mão, você tem o domínio das emoções. E é mais ou menos isso o que essa lunação pede pra gente. Que a gente tenha sabedoria para lidar com toda essa água que a gente tem disponível aí durante esse mês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários aqui, tá bom? E olha, semana que vem eu devo voltar com o Conselho dos Arcanos, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima. Tchau, tchau.